A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá, terceiro ano. Vamos ver hoje uma introdução sobre o processo de oxirredução. O que seria o processo de oxirredução? São as reações químicas, certo? Que uma das espécies químicas vai sofrer a oxidação e a outra vai sofrer uma redução. Também chamamos essa reação de reação redox. São fenômenos muito frequentes no nosso cotidiano, que a gente vai ver agora, certo? E vamos entender também o que é redução e o que é oxidação. Aqui temos uma imagem, por exemplo, de um palito de fósforo pegando fogo. E aqui está havendo uma troca de elétrons, onde um determinado substância, por exemplo, a madeira, está sofrendo ou redução ou oxidação para liberar energia. E vamos entender melhor mais na frente. Aqui, por exemplo, temos um processo de enferrujamento do ferro. Temos aqui um equipamento, né? Uma ferramenta metálica de ferro, feita de ferro, que sofreu a ação do ar e da água, sofrendo uma oxidação. O processo completo é um processo de oxirredução, porque ocorre essa troca entre o metal, que ele é oxidado, pela ação do ar e água. Por exemplo, a queima de combustíveis no veículo também é outro processo também que pode ocorrer oxirredução, ok? Vamos ver mais na frente. Aqui, por exemplo, quando se descolora o cabelo com água oxigenada, se faz uma mistura com água oxigenada e amônia, tornando um pH um pouco básico, e essa reação vai ocorrer com a melanina do cabelo, ou seja, o cabelo escuro ele é rico em melanina. Aí quando ocorre mistura água oxigenada com amônia, aí vai ocorrer a quebra da melanina, formando, por exemplo, moléculas menores com a coloração mais clara. Por isso que o cabelo passa de escuro para um cabelo claro, loiro. Porém, essa reação química, como a reação de oxirredução, pode deixar o cabelo muito fraco. Por isso que às vezes é importante usar uma vitamina depois para o cabelo para fortalecer. Mas se você fizer isso com muita frequência, seu cabelo vai cair praticamente todo. Beleza? Então tem que ter muito cuidado com isso. Agora, uma aplicação muito grande dos processos de oxirredução está relacionado às baterias, principalmente baterias e pilhas. Todas as baterias e pilhas são processos de oxirredução, certo? Por exemplo, a bateria do nosso celular é bateria de lítio. E agora tem umas mais modernas que é polilítio, né? Um polímero com substância inorgânica com lítio. Aí o que acontece? Essas reações de oxirredução têm muita utilidade tanto no nosso cotidiano como na indústria. Aqui a gente está vendo aqui dessas moedas. Essas moedas, por exemplo, sofreram um processo de galvanização, certo? Que é um revestimento que protege metais, que a gente vai ver mais na frente também. E como definição, temos o seguinte: o que é uma oxidação? Finalmente, né? É a perda de elétron, ou seja, você tem um átomo que ele vai perder elétron, ok?
os elétrons da última camada, ou seja, a camada de valência dele, vai ser perdido, certo? E o que é uma redução? É o ganho de elétron. É quando você tem um átomo que vai ganhar aqueles elétrons que foi perdido nesse processo de oxirredução. Ou seja, quando ocorre a oxidação, perde elétron. Ao mesmo tempo, ocorre a redução de outro átomo, ou seja, ganho de elétron. Por exemplo, temos aqui o zinco. O zinco é um metal que, quando ele é ligado ao cobre, o zinco ele vai ocorrer a oxidação, ou seja, vai perder elétron, e o cobre vai ganhar o elétron que o zinco está perdendo. O que acontece? Formando, através deste fio, uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai acender a lâmpada, ok? Por quê? Porque esse é o processo de pilhas, certo? Então, reações de oxirredução é quando há transferência de elétrons. Um perde na oxidação e o outro ganha na redução, ok? E nesse ganho e perde ocorre a corrente elétrica. Podemos ver aqui, através desse exemplo, o fenômeno do processo de oxirredução. Aqui temos o magnésio, certo? Que vai sofrer a oxidação, ou seja, vai perder 2 elétrons, porque são os 2 elétrons da última camada que ele vai perder, certo? E ao mesmo tempo, o oxigênio ele vai ganhar esse elétron, ou seja, ele vai sofrer uma redução. Ele vai ganhar esse elétron e vai ficar o processo de oxirredução. Veja só, inicialmente você vai ter o magnésio na sua forma fundamental, ou seja, com a carga balanceada, ou seja, neutro. Aí, quando ele perder 2 elétrons, ele vai ficar Mg2+. Professor, se ele perde, por que 2+ e não menos? Porque o elétron ele tem carga negativa. Se eu estou perdendo uma coisa negativa, então vou ficar positivo, ok? Por exemplo, ele perdeu 2 elétrons, ou seja, 2 cargas negativas, vai ficar com 2+ aqui. Já o oxigênio que estava neutro, com sua carga balanceada aqui, ou seja, estável, ele vai ganhar os 2 elétrons. Se o oxigênio ganhou coisas negativas, então ele vai ficar negativo. Então vai passar de O, que está estável, né, para O2-, certo? Outro exemplo é o fio de zinco com cobre, certo? Aqui temos o fio de zinco com cobre misturado numa solução de sulfato de cobre. E aqui podemos ver alguma coloração. Essa coloração é decorrente do processo de oxirredução, ok? Isso aqui fica bem visível para vocês que está ocorrendo o fenômeno de oxirredução. Podemos representar a reação pela seguinte equação química. O zinco metálico foi colocado numa solução de cobre, por isso que tem aqui, ó, Cu+2, que é esse aqui, ó, sulfato de cobre. Aí, o zinco, ele perdeu o elétron. Olha aqui, ó, ele aqui estava a 0, estabilizado, e agora ficou +2. Significa dizer que ele perdeu o elétron. E o cobre, na solução, que estava com carga positiva, ele recebeu o elétron, os 2 elétrons que o zinco perdeu, e ficou neutro, certo? É como se fosse uma troca. Esse perdeu o elétron, ficou carga positiva, 2+. Esse que estava 2+, ganhou o elétron, aí ficou 0. Quando não tem número nenhum aqui, é porque é 0, ok? Assim, temos as seguintes semi-reações. A
A do zinco, que sofreu a oxidação, certo? Ou seja, o zinco, que estava neutro, perdeu 2 elétrons. E a semi-reação de redução, o cobre, que estava positivo, ganhou os 2 elétrons para ficar neutro. E assim ocorre o processo, ok? Então, podemos notar que devido à transferência de elétron, ocorreu uma mudança de carga elétrica das espécies químicas, como por exemplo naquele esquema lá, a lâmpada iria acender. Essas cargas elétricas são denominadas de número de oxidação, ou NOx. O conhecimento do NOx, do número de oxidação, é de grande importância, porque está em todos os processos de oxirredução. E este é o nosso assunto da nossa próxima aula. Então, até a próxima aula, ok? Até mais. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.